Amém, igreja. Pai do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Igreja do Senhor, estamos aqui para agora dar início na obra do Senhor. Sabe como é que é? Os ventos são fortes. Os ventos são fortes. As oposições são grandes. Mas temos que saber que maior é Deus. Que maior é Deus. Estava dando os últimos ajustes aí. Tinha marcado para as 16h30. Mas você sabe como é que é, né, pessoal? Ao vivo não é a mesma coisa. Fazer a obra de Deus ao vivo não é fácil não. Transmitindo assim direto pelo Facebook, outra hora pelo YouTube, hoje vai ser pelo Facebook. Teria eu apresentado uma vinheta, acho que foi sexta ou foi quinta-feira, que a obra não iria acontecer hoje, seria o domingo que vem. Porque, por motivo de forças maiores, a minha esposa, a missionária Benedita, ia estar trabalhando. Mas eu louvo a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, que fez um rebuliço e graças a Deus não foi preciso ela estar hoje trabalhando. Hoje era a folga dela e continua na folga. Era ontem e hoje e continua na folga. E aí fizeram uma mudança lá e quem estava por ir hoje estava lá. Então eu glorifico a Deus por isso. E aqui estamos para dar início. Alguns minutos atrasado, eu só estou no óculos para ver essas letras aqui, viu? Mas ó, imagine, 24 minutos de atraso. Não é pouco não, viu? Mas a obra não para. A obra continua. Esta obra não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. Projeto Gerando Vidas. Projeto esse que foi fundado no dia 22 de fevereiro de 2024. Já vai para 2 anos fazendo esse trabalho, né? Aí no Facebook mesmo tem vários vídeos da primeira live até hoje, até a live de hoje, que é a 69ª live do Projeto Gerando Vidas. E sabemos que aquele que está chegando aqui agora, né, pelo Facebook, possa vir acompanhar. Não olhe muito os atrasos, uma coisa e outra, porque isso é normal. Sempre, né, um show ao vivo. Está marcado para 9 horas, quando eu era do mundo, eu sabia como é que era. Marcava 9 horas e quando via iniciar era 2, 3 horas da manhã. Praticamente já perto de ir embora. Mas é aquele negócio, 24 minutos foram o atraso. No final do trabalho nós vamos estar orando por aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos centros de recuperações, aqueles que estão nessas ruas por aí afora, que nem mesmo sabe a sua identidade. Também vamos estar orando por aqueles que estão enfermos espiritualmente, fisicamente, aqueles que estão fracos na fé, né? E aqueles que continuam fazendo essa grande obra, que não é a obra do homem, é a obra de Deus, para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. É o livro de oração que nós temos. Aquele que não tem o nome escrito no livro de oração, apresenta o seu nome, o nome do seu ente querido, do seu amigo, vizinho, do seu próximo, pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo YouTube. Você pode apresentar o seu nome e vamos escrever o seu nome no livro de oração, para que nós possamos estar orando no final do trabalho. E agora, nesse momento, eu vou estar dando início, porque na liturgia do trabalho, quem vai estar sou eu, e quem vai estar ministrando a palavra nesse dia de hoje é a missionária Benedita.
ela é que vai estar ministrando a palavra nesta tarde. Então eu vou estar dando início para a glória do Senhor, vou estar lendo aqui em concordância, porque eu vou estar tendo a minha participação especial, né? A leitura bíblica, eu vou estar lendo aqui na carta do apóstolo Paulo, Timóteo. O apóstolo Paulo, Timóteo, que vai trazer para nós uma advertência, um conselho, um meio de nos, advertir para que nós possa atentar bem para o que ele vai nos falar nesse momento. Aí eu vou estar lendo a leitura oficial, e essa leitura oficial que nós vamos ler se encontra na carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo, a gente vai ler, acho que é o 6, o 7 e o 8. Um momento só, porque essa Bíblia aqui, eu só pego ela de apoio, não costumo estar folhando ela sempre, mas o que é que acontece? Aí nós temos aqui assim a falta de intimidade com essa daqui, apesar que não deixa de ser uma Bíblia, né? Não deixa de ser uma Bíblia, mas quando você está com a sua própria Bíblia, porque a minha Bíblia está aqui de lado, que eu, né? Agora só que essa, meu Deus do céu, Jesus! Louvado seja Deus, para poder aqui, achei, porque sabe como é que é? Eu uso mais essa aqui, ó. Mas essa aqui também me acompanha. Aí eu vou estar lendo aqui, na carta do apóstolo Paulo, capítulo 6. O apóstolo Paulo, que é a carta do apóstolo Paulo, né? Que é aos Timóteo, capítulo 6. É porque eu estou aqui viajando na questão do achado do texto e acabei, né, dando essa introdução. Mas aqui, no capítulo 6, do versículo 3, vai dizer assim. Amém. Versículo 3. Se alguém... Não, peraí, recomendação de Paulo... Versículo 3. Se alguém ensinar falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, né? Que é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois, diz o apóstolo Paulo, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que se vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, ó homem de Deus,
fuja destas coisas. De tudo isso, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a justiça, a piedade, a fé, a piedade, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amém, amados? Vamos orar para que Deus venha falar aos nossos corações através desta palavra, que não é a tal que eu vou estar trazendo uma palavra, mas quem vai ministrar é a missionária Benedita. Mas eu vou trazer, em concordância com esse texto, algo lá em 1 João também. Santo Deus e eterno Pai, Deus, aqui está a Tua palavra, que o Senhor nos concedeu. Ó Senhor, esta rica oportunidade de trazer a palavra do Senhor para aqueles que possam estar acompanhando, aqueles que vierem acompanhar o momento que for, aquele que vem assistir essa live, que o Senhor venha falar aos corações, ó Deus, no profundo da alma. Ó Senhor, esmiuçando o profundo da alma e colocando alojada esta palavra, este momento, tudo aquilo que o Senhor tiver de falar aos corações. Obrigado, Jesus, por esta palavra e por este momento e por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, aqui a gente leu em 1 Timóteo, capítulo 6. E aqui em João, Evangelho de João, primeira carta de João. No capítulo 2, a gente vamos ler agora o versículo 15, que diz assim, como título: Não ameis o mundo. Estava olhando, era para o celular. Não ameis o mundo. É o título desses versículos que eu vou ler aqui no capítulo 2. No capítulo 2, do versículo 15, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por coincidência, o texto base também é em 1ª carta de João, capítulo 2, mas só que é do versículo 3, ou do início, do primeiro versículo ao 12. Mas eu estou lendo aqui no versículo 15, onde já tem um outro título e uma outra direção. É uma outra advertência, só que agora através de João, apresentando para a igreja do Senhor e para aqueles que amam o mundo. E ele diz: não ameis o mundo, porque não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E antes disso, lemos aqui na carta do apóstolo Paulo o amor ao dinheiro. João adverte a respeito do amor ao mundo, e o apóstolo Paulo, usado por Deus, ambos os dois, anuncia aqui, adverte acerca do amor ao dinheiro. E ele diz aqui no versículo 7, no versículo 6, versículo 5, versículo 6 ele diz assim: de fato, no versículo, Jesus do céu, é porque essa Bíblia não é a minha. Diz assim: constante, tal, suspeito, tal. Versículo 7, diz assim: pois nada trouxemos para este mundo. Nada trouxemos para esse mundo. Manifesto é que nada podemos levar deste mundo. Nada trouxemos para este mundo
e nada podemos levar, diz o Senhor. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. Então, eu introduzi com essa carta do apóstolo Paulo, em concordância com esse texto, ao mesmo tempo o contexto desse texto, eu trouxe aqui em João. Porque o amor ao dinheiro e o amor ao mundo, verdadeiramente há uma concordância em si. Hoje, muitas pessoas, por amor ao dinheiro, conforme disse o apóstolo Paulo, têm se transpassado a si mesmo. E muitos têm se desviado da fé. Muitos têm se desviado da fé. Porque não podemos servir a dois senhores. Não podemos amar a Deus e amar ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas Deus não está aqui, através do apóstolo Paulo, condenando a riqueza. Ele não está dizendo para mim e para você que é impedido que é impedido você de alcançar riquezas materiais. Não. O apóstolo Paulo está nos advertindo a não amar o dinheiro. Porque onde está o nosso coração, diz o Senhor, ali está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Por isso que o nosso coração, ainda que a gente necessite do dinheiro, ainda que a gente deseje alcançar os nossos projetos, os nossos sonhos, nossos objetivos, através do dinheiro, nós não podemos colocar o nosso coração nele. Porque o apóstolo Paulo nos advertiu dizendo, por causa disso, muitos se transpassaram a si mesmo e se desviaram da fé. Pega água para a gente, não. Muitos se transpassaram a si mesmo e se desviaram da fé. Por causa de quê? Por causa desta cobiça. As pessoas nessa cobiça, porque tem que ser, tem que ter e tem que poder, se transpassaram a si mesmos e têm se desviado da fé. E ele também, na introdução desse texto, ele nos adverte. Se alguém vier pregar um outro evangelho que não seja o de Cristo, ou que não seja o pleno evangelho cristão, considere-o anátema. Porque hoje existe uma liturgia da prosperidade, onde se pregam isso, o ter, o ser e o poder. Você tem que ter, você tem que poder, você tem que ser. Só que ele aqui, o Senhor, nosso Deus, através do apóstolo Paulo, ele confronta essa tese, esse entendimento, essa narrativa do ter, do ser e do poder. Porque o ser, o ter e o poder pertence a Deus. E Ele é tudo isso. Ele é, Ele tem, Ele é poder. Mas, para que a gente possa ter, ser e poder, temos que estar na vontade de Deus. Tem que buscar os princípios de Deus. Temos que estar com o básico de Deus, que é a presença de Deus. É a base para toda a vida. Para você ser, para você ter e para você poder. É por isso que o apóstolo Paulo adverte,
Se alguém vir pregar um outro evangelho que não seja o do arrependimento, o do perdão e o da salvação, esse outro evangelho é anátema. Porque a plenitude do evangelho de Cristo e de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é esse: arrependimento, perdão para a salvação. Foi com esse propósito que o Senhor deu a sua vida. Primeiramente, para que nós pudéssemos ter vida. Verdade, Jesus. Ao mesmo tempo, para ter paz e comunhão com Deus. E através dessa vida com Deus, essa paz, que é a comunhão com Deus, nós possa alcançar a salvação. Só que mediante tudo isso só vem através do quê? Do arrependimento, do recebimento do perdão, para agora você estar sendo preparado para a salvação. Nós não fomos chamados para ser homens ricos, para a riqueza. Não, venha, largue tudo aí que você não tem. Se você hoje não tem onde dormir, não tem onde deitar, não tem o que comer, venha para cá que você muda tudo e você vai ser rico. Por causa dessa narrativa, por causa dessa liturgia, muitas pessoas têm se transpassado a si mesmo e têm se desviado da fé. Porque elas vão certa que essa narrativa, que esse evangelho anátema, paralelo ao de Deus, ela vai encontrar isso. Então ela vem com essa fé, com essa visão, com essa confiança. Só que o evangelho diz assim: tendo o que comer e com que se cobrir, esteja com isso contentes, disse o Senhor, aqui no versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com que vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. Olha a contramão. Enquanto aqui no versículo 1, ele já adverte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso, nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio, por controvérsia e contendas e acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Mas aí ele continua: eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Mas aí o apóstolo Paulo enfatiza dizendo: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Aí ele entra nessa introdução: nada trouxemos para este mundo. Manifesto é que nada podemos levar. Pois, tendo o que comer e com o que se vestir, estejais com isso contente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Atente bem para esse ponto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por amor ao dinheiro e por esta cobiça de alcançar o dinheiro, muitos se transpassaram a si mesmos e se desviaram da fé. E ele nos aconselha: tu, ó homem de Deus. Quando ele diz tu, ó homem de Deus, ele fala ao mundo, de maneira universal. Primeiro que todos nós, homem, humano, somos povo de Deus. Agora existem os redimidos
justificados em Cristo Jesus, e existem aqueles que ainda não se decidiram, não tomaram uma posição, não reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a diferença. Mas ele diz: tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e apega-te para qual coisa foi chamado. Ele diz aqui, ó: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual foi chamado. Para a qual você foi chamado e você está sendo chamado. Foge destas coisas e se apega à fé, à mansidão, à piedade, à perseverança, à vida eterna para a qual foste chamado. E João, na carta dele, para finalizar, ele diz: não ameis o mundo. Tem que estar com o que as letrazinhas. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá na carta já Tiago, outro apóstolo Tiago, usado por Deus, no capítulo 4, versículo 7 em diante, ele vai dizer: não sabes vós que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Porquanto todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha só, Deus usou, o Senhor usou João, usou Timóteo, Paulo, né, trazendo aos Timóteo, usou João, trazendo a igreja do Senhor, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo trazendo a igreja do Senhor, e usou Tiago. Em concordância, ele agora diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque ele diz: porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, diz o Senhor, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Não é do Pai. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência deste mundo, não é do Pai, mas é do mundo. E ele nos adverte: não ameis o mundo. Por quê? Diz o Senhor. Porque não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa. O mundo vai passar. Tudo que hoje se contempla vai passar. Em um certo momento, Jesus Cristo, ao ensinar os discípulos, grande multidão o cercava, ele disse para os seus discípulos, em um momento que o discípulo chegou ali e apresentou ao Senhor o templo, e o Senhor disse para ele disse: não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. E ele perguntou: mas Senhor, quando haverá de acontecer todas essas coisas? E ali o Senhor passou a narrar o princípio das dores e quando chegasse o fim. Mateus 24. E tudo aquilo é apenas o princípio das dores. Tudo isso que está aqui, que a gente contempla hoje com nossos olhos, vai passar. A concupiscência dos olhos, que é o que nós desejamos através da nossa visão, vai passar. A concupiscência da carne,
os desejos carnais, vai passar. Tudo que o mundo apresenta, os projetos, o mundo, o que o próprio ser humano projeta, vai passar. Mas ele finaliza no versículo 17. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Mas como? Mas como ele permanece para sempre? Meu tio, minha mãe, meu avô era crente desde menino e já se foi. Agora aqui ele está falando no literal. Ele está falando verdadeiramente no pós a sua vinda. Quando ele vier, quando os acontecimentos que ele narrou ali em Mateus 24, o que haveria de acontecer quando viesse o princípio das dores e o juízo final, no final de todas as coisas, ele narrou ali para mim e para você. Aí na hora que ele vier buscar a igreja do Senhor, agora ali haverá o juízo. Ou você pode alcançar através da sua vida, enquanto o seu olho pisca e o seu coração bate, a vida eterna, ou você pode alcançar com a concupiscência dos olhos, da carne, a condenação eterna. Enquanto o seu olho pisca e o seu coração bate, você tem a oportunidade de se arrepender, receber o perdão de Deus e se converter dos maus caminhos, sendo ali agora um eleito à vida eterna, o cidadão dos céus. Mas se você ficar como se encontra, estacionado em cima do muro, um pé na igreja, um coração no mundo, e o Senhor vier na glória, e o seu olho parar de piscar e o seu coração parar de bater, sem Ele, essa palavra não se cumpre na sua vida. Que Ele diz aqui: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E disse João, disse o apóstolo Paulo: não ameis o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí vem João: não ameis o mundo, nem tudo que no mundo há, que através do dinheiro as pessoas conquistam muitas coisas que o mundo oferece. E aí vem o apóstolo Tiago, dizendo para mim e para você: não sabeis vós que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que quer ser amigo íntimo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus, que não volta vazia, se cumpre a cada dia. E passarás os céus e a terra, mas dessa palavra nem o Jota, nem o tio há de passar, sem que antes se cumpra tudo quanto está escrito. Amém? Louvado seja Deus. Era o que eu tinha para trazer para o seu coração. Eu não sou pregador, pregador é missionária Benedita. O tema está aí na sua tela. O meu povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. O Senhor está dizendo que o povo dele honra ele com os lábios. É Deus aqui? Não. Graças a Deus, Deus te acompanhe. Ah, não. Deus é na minha vida. Mas o coração está distante. O pé está até dentro da igreja, mas o coração está lá no mundão, ou em cima do muro, andando em corda bamba, porque está em cima do muro. Não tem como botar os dois pés. Tem que ser um pé e outro, um pé e outro. Esse
atente bem. O Senhor te adverte hoje. Toma uma decisão. Amém? Eu vou estar orando para que Deus abençoe mais e mais ainda e fale mais ao seu coração. Santo Deus e eterno Pai, Deus, aqui está a tua serva que vai trazer a tua palavra nesta tarde. Eu aqui pude trazer o que o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor continue falando aos corações daqueles que vier assistir essa live. E, Senhor, abençoa o que mais tem a ser falado através da tua serva, missionária Benedita. Abençoa em nome de Jesus. Visita a nossa irmã Neide, que não pôde estar conosco nessa tarde. O Senhor conhece ela, sabe onde está, sabe como está. Visita, ela está no trabalho, que ela tenha uma tarde de paz e de bom trabalho. E abençoa ela no seu trabalho em nome de Jesus e abençoa a tua serva. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus, aleluia. Boa essa palavra, né, irmãos? Eu quero, em primeiro lugar, oferecer toda a honra e toda a glória ao meu Senhor, Aleluia. Deus, e ao meu eterno Salvador Jesus Louvado Cristo. seja Deus. Amém? Que os profetas da antiguidade, né, irmãos, os homens de Deus, deram esse testemunho para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui nessa tarde, aleluia, mais uma vez, né? Louvado. Para darmos continuidade nesse trabalho, nesse projeto que Deus tem colocado nos nossos corações. Bendito E seja o nome nós do queremos que Senhor. essa palavra alcance, né, irmãos? Rei da glória. Alcance pessoas, atravesse fronteiras, atravesse, né, obstáculos, atravessando tudo, esse veículo que Deus tem nos dado, né, irmãos? A internet, podemos pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que esse evangelho será pregado a toda criatura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu Mas por que santo. tem que ser pregado a toda criatura, né, irmãos? E por que, né, que ele morreu por todo mundo? Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o plano dele, era o projeto dele, né? Era o trabalho dele. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos entender lá, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. É verdade. Porque nós íamos perecer. Nós estávamos condenados. Nós éramos escravizados. Escravo do pecado. Escravo do perigo. É Escravo verdade. da vida, de ter uma vida, né, condenada. Mas aprove a Deus enviar seu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. É verdade, Senhor. Não diz a palavra do Senhor em primeiro epístola de João, capítulo 2, versículo 3 ao 12, vai dizer assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aleluia, Jesus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. É verdade. Aquele que diz que permanece. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como Aleluia. Jesus andou. Ah, meus irmãos. Glória a Deus. Andou na verdade. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12 vai dizer assim: olha, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu Esse santo nome. é o Deus que nós servimos. Aleluia. Este é o Cristo que servimos. Glória a Deus. Um Cristo padecedor, né, irmãos? Um Cristo que padeceu para que esta verdade viesse ser revelada, né, irmãos?
Aleluia. Que nós tivéssemos a conscientização. Glória a Aqui Deus. o tema está dizendo que o meu povo me honra de lábios, mas de coração, o coração está longe, né? Mas o que acontece, irmão? Deus tem um povo separado. A igreja do Senhor, ela é separada. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, no Gólgota, na caveira, aleluia, glória a Deus. Serviu, aleluia, para a remissão dos nossos pecados. Verdade. Louvado seja Deus. O versículo 2 do capítulo 2 diz assim, olha, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Irmãos, aí Pedro, João, né, Paulo, eles tinham uma linguagem, aleluia. Glória a Deus. Um raciocínio, né, uma linha de pensamento, assim, né, irmãos, que eles escrevem, né, um combinando com o outro, um se ajustando com o outro. Louvado seja o nosso Deus. Mas isso aqui não foi por acaso não, meus irmãos. Isso aqui não teve acaso, não foi por acaso. Aqui verdade. Tinha o Espírito Santo, Consolador. Aleluia. Aleluia. Que conforta, que consola, que ensina, que trabalha ao nosso favor, para que nós possamos aprender, compreender a palavra de Deus. Chama a atenção que o versículo 3 diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. É verdade. Pode ser que alguém aqui, né, alguém pediu um novo mandamento, né, um novo, né, vamos dizer, eles não queriam rasgar a Constituição, né, o povo fica brigando pela Constituição, que a Constituição, ela não pode ser mudada, ela não pode, né, ser como é que se diz? Esquecida, né? Porque o que está na Constituição, né, irmãos, é lei. Então, aqui, Jesus está dizendo assim, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, aleluia, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Glória a Deus. A própria palavra de Deus, o próprio verbo. Aí João está dizendo assim, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. Louvado Jesus. seja o nome do Bendito Senhor. seja o teu santo nome. Irmão, jogaram Pedro na prisão. Queriam que Pedro, queriam que Pedro, né, e os apóstolos, ele negasse essa verdade. Pedro falou a mesma coisa. Eu não posso falar de outra coisa. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Porque nós falamos daquilo que conhecemos, aleluia, que ouvimos, que tivemos junto dele, que caminhamos junto com ele, eu creio que assim. Sentamos com ele para conversar e para ele nos discipular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Bendito é o Cordeiro. Então ele diz assim, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Se nós conhecemos o nosso Cristo, glória a Deus, se nós temos intimidade com ele, nós não vamos levar ele para a cruz de novo. É verdade. Ele já sepultou os meus pecados. Eu creio assim.
Ele já fez o sacrifício vicário. É verdade. Ele já morreu. Eu creio. Ele já ressuscitou. Esse é o nosso Ele Deus. já está na glória. Esse é o nosso Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu Esse santo Cristo, nome. aleluia, Glória a poderoso, Deus. maravilhoso, que voltará como um rei. É verdade. Coroado, aleluia, Rei dos reis. glorificado. Esse é o Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É dele que João está falando, é dele que Paulo falava. É dele. É dele que Pedro falou, é dele Rei que da João Maria glória. de Pátimo viu, aleluia. Louvado Seja o nome do Senhor. Bendito Ninguém seja o mais com experiência e conhecimento para dizer, para nos falar, para nos mostrar como João. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ei, Bíblia da diz, glória. a história conta que João ele tinha tanta intimidade com Deus que ele deitava, repousava no peito de Jesus, ele sentia o pulsar, aleluia, do É coração verdade. de Jesus. Eram amigos, companheiros. É. Louvado seja o nome do Senhor. Aí não queira interpretar esse amor de uma outra forma, de uma outra maneira que não vai dar certo, não vai colar. Aleluia. Louvado seja Deus. O amor de Cristo foi por amor a uma noiva chamada igreja. Um povo, aleluia, resgatado. Um povo tirado, aleluia, que estava lá dentro do mundo como escravos, Verdade, aleluia, Jesus. mas foi arrancado de lá com braços fortes, Esse mãos é o nosso fortes, Deus. mãos poderosas, Aleluia. Glória a Deus. E foi, aleluia, nos mostrado a luz. Glória a Deus. Rei da Deus, glória. ele é luz. Aleluia. Aleluia. E o pecado é mostrado por essa luz. É verdade, Não se Jesus. esconde a luz. Eu creio O que está assim. escondido quando a luz é sentida, ela é ligada, nós achamos o que nós procuramos. É verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu santo Até a tua nome. sandália, quando você perde debaixo da sua cama, que você liga a luz, assim você encontra. É verdade. Aleluia. Louvado se seja o nome manifesta. do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que diz que ele ama, que ele conhece, mas praticando tudo que está praticando, quer enganar quem? Só se for Satã, porque Jesus Cristo Nazareno ninguém engana. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Louvado Cristo. seja o nome dele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Louvado seja Bendito o seja o teu Senhor santo nosso nome. Deus. Rei da glória. Esse é o nosso Cristo. Aleluia. Glória a Aquele Deus. que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É verdade. Como que ele andou, igreja gloriosa? Glória a Deus. Como Aleluia. que ele andou, noiva querida, redimida? Ele andou na verdade. Ele andou na vontade do Pai. Aleluia, Ele andou Jesus. na vontade do Espírito. Glória a Deus. Ele andou na obediência. Ele andou nos princípios verdadeiros. Louvado seja Deus. Bendito Ele seja era o teu santo nome. 100% homem, 100% Deus. Aleluia, Aleluia. Glória a Humanidade, Deus. Deus não enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, É para verdade, brincar. Jesus. Eu A creio. coisa era feia. Aleluia. A coisa era terrível. Escravo não tem direito nem de sentar para comer acomodado. É verdade. O escravo não tem esse direito. Aleluia. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Mas o seja filho o que é coerdeiro tem. Aleluia. Aleluia. Glória a O Deus. filho, glória a Deus, que foi chamado, que ouviu a voz do bom pastor. A ovelha que ouviu a voz do bom pastor. É aleluia. verdade, Jesus. Ela senta na mesa para aprender e para comer. Aleluia. creio No assim. seu pasto, que é verdejante. Aleluia. Glória a Deus. Não é comida estragada, não é comida contaminada. O pecado contaminou a alma, o pecado contaminou tudo. É verdade. O pecado me afastou de Deus, É o pecado verdade. me tirou da comunhão com Deus É verdade. Todo-Poderoso. Mas Ele envia, aleluia, pela redenção, seu Filho amado, nossa propiciação. Aleluia, Fez, Jesus. aleluia, o Glória a sacrifício Deus. Vicário na cruz, por mim e por você. Eu creio meu irmão, assim. meu amigo.
Louvado amigo seja de Deus. Aleluia. Glória a Bendito é o Cordeiro. O mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Ama a Deus, amai o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 vai dizer assim: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aleluia. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aleluia, Aquele verdade. que ama seu irmão permanece na luz. Eu creio. E nele não há nenhum tropeço. Eu creio assim, Jesus. Nele não há nenhum tropeço. Já falei a historinha da lâmpada quando ela é acesa. Louvado seja Deus. Bendito seja Você, quando você acende uma lâmpada, você encontra tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi essa luz que nasceu, que brilhou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Nasceu, estava pequenininho, aleluia, recém-nascido, um RN nascido, aleluia. Ali deitado na manjedoura. Louvado seja o nome do aleluia, Senhor. aleluia, aleluia. Pastores, aleluia, reis, magos, vieram dar honra, adorar a Ele em espírito e em verdade. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Estrela ali, seja o aleluia, estrela de ouro, aleluia, esses homens para estar diante do Filho de Deus, é adorando. Verdade, Jesus. A Bíblia vai dizer que nesse momento desceu anjos, milhares e milhares de anjos, adorando Cristo recém-nascido. Louvando a Deus nas maiores alturas. É verdade, seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu santo nome. O salmista diz que quando esse Cristo, aleluia, retorna da terra, que sobe para os céus, ele manda abrir os portais celestiais dos céus, porque estava entrando o Rei da Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu santo Jesus estava aqui, aleluia, conosco. Glória a Deus. Jesus nasceu aqui na terra, aleluia. Deus é aleluia, conosco. aleluia, Deus para nos conosco, salvar. aleluia. Aleluia. Homens, aleluia, mulheres estiveram com ele, contemplavam ele. Louvado seja Deus, apalparam, sentaram junto com ele, comeram junto com ele. Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O mandamento antigo é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas missionário, eu não preciso de Deus agora, mas no momento tu vai precisar, meu irmão. No dia do julgamento, no dia do juízo, você vai precisar, meu irmão, minha irmã. Aleluia, meu Glória amigo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. De Apocalipse, esse mesmo João aqui que escreveu aqui, isso aqui que eu estou te falando, escreve lá em Apocalipse também. Se ouvirdes a voz do Senhor, do teu Deus hoje, não endureçais o coração. Aceite Jesus como seu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aí, aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. Quem aborrece o irmão, que é aquele que não ama, está nas trevas. Mas para mim e para você que conhecemos a verdade, aleluia. Glória a Deus. Nós amamos os nossos irmãos. Rei da Louvado glória. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aleluia, Jesus. Se faltar energia, se Deus arrancar o sol, esse luminário, né, que alumia o mundo, aleluia, glória a Deus. Se Deus reter